Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lima Neto, cardiologista, e hoje nós vamos dar continuidade sobre a série de vídeos sobre o coração crescido. Então no vídeo passado a gente falou muito dos sinais e sintomas do coração crescido, né? Que a gente chama, tecnicamente o nome se chama insuficiência cardíaca. Então a insuficiência cardíaca é uma doença crônica que precisa de um tratamento muito rigoroso, porque os pacientes têm muitos sintomas. Os sintomas principais são falta de ar ao andar, caminhar, subir um alto, e principalmente a falta de ar quando se deita. Então é uma doença que maltrata muito o paciente, que até o sono do paciente é prejudicado. Na hora que ele se deita, doutor, eu não consigo nem dormir, tenho que passar a noite sentado numa cadeira, ou tenho que me deitar com 2, 3 travesseiros. Se eu me deitar assim mais plano um pouquinho, meu fôlego começa a tampar, eu começo a me sentar. Às vezes o paciente acorda sufocado no meio da noite, com uma crise de falta de ar muito grande. Então os sintomas são essa falta de ar ao se deitar, falta de ar ao caminhar, né? Então leva a esse cansaço. Só que além desses sintomas, é muito comum observar que o paciente fica todo inchado, né? Começa o inchaço principalmente nos tornozelos e principalmente no fim do dia, pela ação da gravidade no decorrer do dia vai aumentando o inchaço, e à noite, quando o paciente se deita, ele vai amanhecer com as pernas menos inchadas, né? Então esses são os principais sinais e sintomas, além da fraqueza, da moleza, da falta de coragem, né? Que a gente chama de fadiga, né? Então esses são os principais sinais e sintomas da insuficiência cardíaca. E esses sintomas são sérios, porque ele limita muito a qualidade de vida do paciente. Ele deixa de sair, ele deixa de passear, ele não consegue trabalhar, e até para dormir fica ruim. Então é uma doença crônica que limita muito a qualidade de vida do nosso paciente. E às vezes o paciente precisa de internações repetidas. Além disso, ela causa um custo muito grande para o paciente e para a família. Então a gente tem que saber tratar de uma forma adequada esses pacientes, né? Ajustar as medicações e não deixar faltar as medicações. Para vocês terem noção, é a principal causa de descontrole da insuficiência cardíaca. É o paciente que faz um uso irregular da medicação, não toma na hora certa, esquece de tomar os comprimidos, né? Então a gente tem que ter muita atenção a esse tratamento. E além de causar esse sofrimento na qualidade de vida, ela é uma doença que infelizmente mata muitos pacientes. Então ela tem uma mortalidade muito alta. Em média, esse paciente com insuficiência cardíaca que não é tratado de forma adequadamente dura 5 anos. Eu acho isso muito triste, né? E eu já tenho pacientes que a gente já acompanha, que já tem história de 10, 15 anos, que faz o tratamento direitinho e que vive bem. Então, fazer um tratamento médico adequado, não esquecer a medicação, ter uma dieta balanceada, né? Uma alimentação boa, com pouco sal, porque a insuficiência cardíaca é que nem a pressão alta, o sal faz muito mal. Se a gente deixar o sal na mesa, ele amanhece molhado, ou seja, ele retém líquido. Isso é uma característica do sal de cozinha. Então, quando a gente ingere alimentos ricos em sal, ricos em sódio, a chance desse paciente descompensar, de ficar mais cansado, mais inchado, é maior. Outro aspecto interessante que eu queria falar hoje é sobre as causas de insuficiência cardíaca. Eu falei já dos sintomas, e a gente tem que pensar o que é que causa a insuficiência cardíaca, para a gente saber prevenir. Então a insuficiência cardíaca, ela tem várias causas, mas a principal causa hoje no mundo inteiro é a veia entupida do coração, popularmente assim chamando. É a doença arterial coronariana. São os pacientes ou que podem ter infarto, ou os pacientes que já tiveram infarto e não foram tratados adequadamente, né? Outra coisa que causa pressão alta, que é uma causa muito comum, é a pressão alta. A pressão alta hoje é a segunda causa da insuficiência cardíaca. Então é mandatório a gente ter uma pressão controlada no nosso paciente, né? A outra causa de coração crescido, né, são os sopros cardíacos, né? Pacientes que têm doenças das válvulas, né, que tem estenose mitral, insuficiência mitral, estenose aórtica. Esses pacientes precisam ser acompanhados, porque às vezes o coração vai dilatando, crescendo,
e quando a gente vai ver, o paciente está com insuficiência cardíaca. Então a gente tem uma gama de doenças que levam ao coração crescido. Quando a gente fala coração crescido, é um termo genérico, mas a gente já viu, tem a doença coronariana, tem a pressão alta, tem a doença das válvulas, outra doença tem a doença de Chagas, né? Outra doença muito comum no nosso meio, que é subvalorizada, é o etilismo, né? É o uso de álcool, a bebida alcoólica, né? O paciente que bebe muito, muita gente se preocupa apenas com o fígado, mas eu acho que é pouco divulgado que a miocardiopatia alcoólica é uma das causas mais comuns de insuficiência cardíaca. Então, e o bom, né? Se o paciente para de beber, o coração normaliza. Então a gente tem muito paciente que a gente atende na Vila Clinic, no Hospital do Coração, que é incrível. Quando ele volta com 6 meses, ele chega todo inchado, cansado, come uma coisinha, fica cheio, não tem apetite, perde muito a qualidade de vida, mas não deixa de beber. E aí quando a gente diz, olha, pare de beber, vamos começar a tomar os remédios corretos, né? De forma direitinho, faça o seu acompanhamento rigorosamente, venha no retorno com 1 mês, com 2 meses, para a gente ajustar as medicações. E quando a gente repete um eco depois de 3 a 6 meses, a gente se assusta, a gente vale como seu coração normalizou. Então a gente vê que o coração melhora muito, só com a suspensão do álcool. Então, gente, essas causas aí são as causas principais do coração crescido. Logicamente tem outras doenças menos comuns. Outra doença também que é interessante a gente falar é um paciente que fez quimioterapia ou que fez radioterapia e o coração ficou fraco por causa da quimioterapia, tá certo? Então tem várias causas de coração crescido e esses pacientes precisam de um acompanhamento regular, direitinho com o seu cardiologista e que tenha consciência do seu problema, porque pode levar a várias internações, pode perder muito a qualidade de vida. Então hoje a gente se preocupa muito com esse grupo de pacientes, tá certo? Pois um abração forte a todos, espero que vocês tenham gostado. Um abraço.